Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar o conceito de semelhança entre triângulos, tá? Esse é o objetivo principal da aula. Depois a gente vê ali algumas propriedades. Então, assim, vamos lá. O que significa dois triângulos serem semelhantes? Bom, vamos relembrar a congruência primeiro, que a gente viu lá atrás, né? Dois triângulos são congruentes, basicamente, se eles, entre aspas, são iguais, né? Só estão representados em locais distintos do plano. Tá? Então, por exemplo, se esses dois triângulos, digamos de vértices A, B e C, esse aqui, digamos x, y, z, se eles são congruentes, né? Se acontecer algo desse tipo, né? Os ângulos correspondentes são congruentes, têm mesma medida. E os lados correspondentes também têm mesma medida. Tá? Agora, o que significa dois triângulos serem semelhantes? A ideia é que são dois triângulos serão ditos semelhantes se eles tiverem a mesma forma, só que tamanhos diferentes. Tá? Então seria algo desse tipo. Você vai botar um triângulo assim, e como se eu esticasse esse triângulo e deixasse ele maior. Tá? Da mesma forma, só que como se tivesse dado um zoom, né? E diminuído ou aumentado ele. Como é que a gente traduz isso para uma nossa linguagem, para formar, como é que a gente formaliza esse conceito? São dois triângulos serão semelhantes, tá? Para isso acontecer. Então, por definição, são 6 propriedades sem ser verificadas. Então, para começar, os ângulos correspondentes ali devem ser congruentes. Tá? Isso aqui é o ABC, isso aqui é um A1, B1, C1. Agora, com relação aos lados, eles têm que satisfazer uma igualdade, não dos lados correspondentes, né? Porque se isso acontecer, né? Por exemplo, se o B for igual a Y, o A for igual a X e o C for igual a Z, na verdade esses triângulos seriam congruentes. Não é isso que vai acontecer. Aqui vai acontecer o quê? Vai existir um número, um real positivo, tá? Que multiplicado pelo A dá o X, multiplicado pelo B dá o Y, multiplicado pelo C dá Z. Ou seja, vai existir um número real K, tal que K vezes A é X, K vezes B é Y e K vezes C dá o Z. Note se eu fizer nessas três igualdades que eu acabei de escrever, x dividido por A, y dividido por B e z dividido por C, você vai obter que todas essas igualdades dão o número k. Esse k é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Tá? Então, para eles serem semelhantes, vai ter que acontecer o seguinte. X dividido por A vai ser igual a y dividido pelo B, que vai ser igual ao z dividido por c, que vai ser o mesmo número, digamos k, tá? Onde k é um número real positivo. E não nulo, né? Mas, tá? Isso que significa dois triângulos serem semelhantes. Os três pares de ângulos são congruentes, e existe essa relação, tá? Entre os lados. Se for definir formalmente esse conceito, significa o quê? Que eu consigo uma função que leva os vértices de um triângulo nos vértices do outro, de modo que os ângulos correspondentes, né, são congruentes, né? No caso aqui, minha função estaria levando o vértice A no A1, o B no B1, o C no C1. Aí o vértice A, né, a medida desse ângulo, do ângulo A, na verdade, vai ter a mesma medida que o ângulo A1. O ângulo C vai ter a mesma medida que o ângulo C1. E o ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo B1, tá? E também eu tenho que valer essas razões aqui, tá? Ou seja, o AB
dividido pelo A1, B1, né, os comprimentos, isso é igual ao Bzinho dividido pelo Y, que é igual ao Azinho dividido pelo X. Vai dar sempre o mesmo número. Tá? A anotação que a gente usa para triângulos semelhantes é essa aqui, tá? Um tio ali. Nesse caso, dizemos que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF. Tá? Essas razões, né, que vai ser o que a gente chama de razão de semelhança, né? Ou seja, vai ser a constante que vai tornar os lados aqui proporcionais. Tá? Que é aquele K que eu chamei. Esse Kzinho aqui. Tá? Então, ó, um exemplo meio bobinho ali, ó. Você tem um triângulo, digamos que esses lados medem 1, 2 e 4, sei lá. 3, 4, 5. E aí tem um outro triângulo que eu sei que é semelhante a esse. Tá? A gente sabe que a constante de proporcionalidade é 2. Ou se eu nem sei. Eu sei que os dois são semelhantes e que esse lado mede 6. Então quanto mede os outros dois lados? Se você olhar então 6 dividido por 3, isso é 2. Então quer dizer que o 2 para o 6 eu multipliquei por 2, né? Se você já tem por hipótese que os triângulos aí são semelhantes, então as medidas dos outros lados é o dobro, né? Das medidas dessas duas medidas aqui. Então esse lado tem que medir 10 e esse lado tem que medir 8. Tá? O desenho tá errado, tá? Na verdade esses triângulos são equiláteros, que eu coloquei aqui, mas só para ilustrar, tá? Então, ó, um exemplo bem simples. Então, duas partes. Ó, a primeira parte é que se eu tiver dois triângulos congruentes, tá? Então eles são semelhantes. Sempre, tá? Como, ó, nesse desenho aqui, ó, esses dois triângulos, o preto e o azul, são congruentes, tá? Então estou supondo que esse ângulo mede alfa, esse aqui também mede alfa, se esse ângulo mede gama, esse aqui também mede gama. Se a medida desse ângulo é beta, a medida desse ângulo aqui também é beta. Tá? Porque são congruentes. E então os lados também, eu coloquei as medidas, né? Bzinho, Azinho, Czinho. Tá? Isso porque os triângulos são congruentes. Então quando a gente calcula as razões, né? Você vai ficar A dividido por A, isso é 1. Que é a mesma coisa que B dividido por B, porque é 1 também. Que é igual a C dividido por C, que é 1. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é generalizando o que a gente estudou lá para triângulos congruentes. Triângulos serem congruentes é um caso particular deles serem semelhantes. Então, sempre que você tem dois triângulos congruentes, você pode falar que eles também são semelhantes, tá? É essa primeira parte, tá? Dois triângulos congruentes sempre são semelhantes. Tá, agora essa parte rosa. A recíproca é falsa. Ou seja, nem existem triângulos semelhantes que não são congruentes. Isso é óbvio. Pega esses dois triângulos aqui, ó. Ó, eles são congruentes pela definição. Perdão, são semelhantes, ó. Os ângulos, ó, tem as mesmas medidas. E se você olhar a razão entre os lados, ó, 10 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que 8 dividido por 4, que é a mesma coisa que 6 dividido por 3, que é 2, né? Eles são semelhantes e claramente não são congruentes. Porque se eles fossem congruentes, por exemplo, essa medida e essa aqui teriam que ser iguais, o que não são, tá? Então, dois triângulos são congruentes somente se eles são semelhantes e aquela razão de semelhança, né? É 1, tá? A primeira proposição fala que essa semelhança de triângulos é uma relação de equivalência. O que está querendo dizer? Vai no conjunto de todos os triângulos, tá?
e olha aqueles que são congruentes. São semelhantes, perdão. Essa relação vai ser uma relação de equivalência, ou seja, ela vai ser reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então é só a ideia. O que significa isso? Então, para começar, essa relação ela é reflexiva. Eu não vou provar, tá? Porque foge um pouco do que a gente estava estudando, tá? Mas o que significa? Pra... Então, essa relação ela é reflexiva. Então, isso significa que para qualquer triângulo ABC, você tem que ABC é semelhante a ABC. Todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Agora, essa relação também é simétrica. Isso significa o quê? Que para quaisquer que sejam os triângulos ABC e DEF, a gente tem o seguinte: se ABC é semelhante a DEF, então o DEF ele é semelhante ao ABC. Tá? Essas duas são bem tranquilas de provar, né? Que segue da definição. Que basicamente a definição aqui, ó, as igualdades, né, as congruências, depende da ordem que você olha, tá? Então vale a transitividade. Então essa relação também é transitiva. O que isso significa? Pega ABC, DEF e GHI, três triângulos quaisquer. Então vale o seguinte: se ABC é semelhante a DEF e se DEF também é semelhante a GHI, então você pode concluir que o ABC ele é semelhante ao GHI, tá? Essas três propriedades aqui são bem tranquilas assim de provar. Na verdade, elas vão seguir do fato da congruência ser relação de equivalência e a igualdade de números reais também ser uma relação de equivalência, tá? Mas basicamente o que está falando esse teorema é isso, tá? Que sempre vale isso. Todo triângulo é semelhante a ele mesmo. Se um triângulo é semelhante a um segundo triângulo, então você pode, entre aspas, a semelhança comuta. Você pode falar que o segundo triângulo também é semelhante ao primeiro. Então, por isso, na prática, você pode falar simplesmente que os triângulos são semelhantes, tá? Não precisa falar assim qual triângulo que é semelhante a qual. Você pode falar, eles são semelhantes. Tanto faz a ordem que você fala. Então, é roda transitiva. Você tem três triângulos. O primeiro é semelhante ao segundo. E o segundo semelhante a um terceiro. Então, você pode falar que o primeiro e o terceiro também são semelhantes. Bom, tá? Pessoal, então o que a gente vai fazer a partir de agora é algo semelhante com o que a gente fez lá atrás, quando estávamos estudando a congruência de triângulos, tá? Bom, vamos lá. Por definição, né? Para mostrar que dois triângulos são congruentes, tem que verificar 6 igualdades, né? Então a gente vai mostrar que em alguns casos você não precisa verificar tudo, tá? Primeiro corolário, a gente vai ver que se eu tenho dois triângulos que têm 3 pares de ângulos congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Tá? Aqui esse teorema aqui. Vamos provar. Bom, então ó, eu vou pegar dois triângulos ABC e EFG. Eu vou supor que o ângulo A e o ângulo E são congruentes, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G. 3 pares de ângulos congruentes. A gente vai mostrar que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, ó, pega esses dois triângulos aqui, o ABC, o EFG, e os ângulos são congruentes. Então, os ângulos de mesma cor têm a mesma medida, tá? Então, os ângulos azul, azul, verde com verde, preto com preto.
Qual é a ideia? A ideia basicamente, para começar, a gente vai pegar e vou formar um triângulo aqui em cima congruente ao triângulo azul, tá? Então vou marcar ali esse segmento. Então, deixa eu marcar os pontos. Os pontos F' e G' são tais que a F' é congruente a BF e a G' é congruente a EG. Então, ó, esses dois triângulos são congruentes, né? Ó. A gente consegue ver que eles são congruentes também pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Que o F' foi pego de tal modo que o AF coincide, né, o comprimento com o comprimento de F e assim por diante. E tem esse ângulo azul, ó, congruente aqui por hipótese, tá? Então, para começar é isso que a gente vai fazer, tá? Ah, mas antes de fazer a construção, vamos lá. Ó, vamos ver o que a gente tem que provar, né? Por definição, tem que mostrar essas 6 coisas, né? As 3 congruências dos ângulos seguem por hipótese, tá? A gente já está supondo que elas são válidas. Então aqui, ó, as hipóteses é que A é congruente a E, B é congruente a F e o ângulo C é congruente ao ângulo G. A tese é que os triângulos ABC e FG são semelhantes, tá? Então basta mostrar que vale a igualdade das razões, né? Então esse lado AB dividido por EF é igual a medida de AC dividido pela medida de EG, assim por diante, tá? Então é só provar isso para concluir, né, que os triângulos são semelhantes. Então basta-nos mostrar que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG, que é igual ao comprimento de BC dividido pelo comprimento do FG. Tá? Eu vou mostrar essa igualdade aqui, ó. Tá? Depois a outra igualdade eu vou deixar de exercício, porque vai funcionar do mesmo jeito, né? Demonstração. Então a gente faz a construção que eu falei, né? Então sejam F' um ponto em AB e G' um ponto em AC. E suponha, né, que a F' é congruente a EF e o AG' ele é congruente ao EG, tá? Então eu falei, peguei o F' e o G' de tal modo que o AF' é congruente ao EF e o AG' é congruente ao EG. Aí quando consideramos os triângulos AF', G' e o EFG, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Porque por hipótese esses dois ângulos azuis são congruentes. Então, do caso lado, ângulo, lado, vem que os triângulos AF', G' e EFG são congruentes, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo verde aqui, ó, que é o AF', G', ele é congruente ao ângulo F, por isso que eu coloquei verde também. Esse ângulo aqui também é congruente ao preto aqui, mas não vou precisar dele, tá? Mas também é, tá? Porque os dois triângulos aqui são congruentes. Então esse ângulo ali em cima é preto também. Só que a gente não vai precisar dele, tá? O que acontece? Ah tá, deixa eu colocar esse fato aqui também. Logo,
Então, em particular, a gente tem o seguinte, que a medida do ângulo AF'G', ele é congruente ao ângulo EFG. EFG é o ângulo F, né? Que por hipótese é congruente ao ângulo B, que é o ângulo ABC. Tá? Ou seja, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse ângulo aqui. Porque ambos são congruentes a esse aqui. Tá? Então, pode acontecer dois casos aqui. Pode acontecer que na hora que a gente pegou esse F', eu peguei ele justamente, ele pode coincidir com o ponto B', ponto B. Então, na verdade, o que aconteceria é que esses dois triângulos seriam congruentes, né? É claro que esse desenho aqui tá errado, que a gente fez o desenho mais genérico possível, tá? Então, seria um caso em que o desenho está enganando. Na verdade, os triângulos seriam congruentes. Como a congruência é um caso de semelhança, o resultado segue, tá? Então, o primeiro caso que poderia ter acontecido é quando o F' ele é igual ao ponto B. Então, nesse caso, nós teríamos que ABC ele é congruente ao EFG. Por quê? Porque o ABC ele é congruente, perdão, o EFG ele é congruente ao AF'G'. E nesse caso, como F' igual a B, o G' vai ser igual a C, então o AF'G', né, esse triângulo na verdade está lá embaixo, vai ser o próprio triângulo ABC, tá? E assim, se eles são congruentes, eles são semelhantes, tá? Aí agora o segundo caso, que é o que faz mais sentido com o desenho, tá? Que eu fiz. Se os pontos são diferentes. Esse F' não é o ponto B, tá? Então, ocorre o seguinte, vamos lá. A gente vai ter que usar coisas que nós vimos nas aulas passadas. Esses dois ângulos verdes aqui são congruentes, tá? Se você olhar as retas BC e F'G', elas são retas que eu estou traçando uma transversal, que é essa reta AB. E essa transversal está definindo ângulos correspondentes de mesma medida. Aí tem um resultado que a gente viu lá na aula 18, tá? Que eu acho que é um corolário, que fala que nesse caso as retas ali tem que ser paralelas. Deixa eu ver. Agora achar vai ser difícil. Aqui, ó. Então, par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes, e somente se as retas são paralelas, tá? Então, esses dois ângulos são correspondentes e são congruentes. Então, F'G' e BC são paralelas, tá? Isso é aula 18, tá? Então, nesse caso, nós temos que o par AF'G' e o par ABC, né? Não é um par, na verdade. É um par de ângulos congruentes, de ângulos correspondentes, que são congruentes, né? Ou ângulos correspondentes de mesma medida. Logo, aí aqui a gente está usando um corolário da aula 18. Aquele que eu acabei de mostrar, né? A gente conclui que as retas F'G' e BC são paralelas. Tá?
Aí agora a gente vai usar a aula de sequência, foi a primeira aula desse capítulo, esse teorema aqui, ó. Ele fala que se eu tenho um triângulo e pego ali de modo que esse segmento é paralelo a um lado do triângulo, então se tudo isso mede x, tudo isso mede y, esse pedacinho mede a, esse pedacinho mede b, então é válido que x dividido por a é igual a y dividido por b, tá? Então esse teorema que a gente vai usar. Então, desse modo, então agora eu vou usar um teorema da aula 25. Segue aqui. Vamos olhar nosso triângulo aqui. Então vai ficar assim: o comprimento de AB dividido pelo comprimento de AF' é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG'. Então, o comprimento de AB dividido pelo comprimento de AF' é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG'. Isso é equivalente a dizer que... Agora, os denominadores que a gente pode trocar. O AF', cadê? É congruente ao EF. Então vai ficar AB, comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF. Isso vai ser igual ao comprimento de AC dividido... Aí o AG' é congruente a EG. Aqui vai ficar dividido pelo comprimento de EG. Então chegamos na igualdade que nós queríamos, né? AB por EF, AC por EG. Tá? Essa outra igualdade a gente prova de maneira análoga. A diferença é que agora, em vez de pegar esse segmento aqui, você vai colocar esse triângulo aqui, ó. Tá? Você vai pegar um ponto aqui e vai fazer a mesma construção. É como se eu só girasse o triângulo, né? Então, a igualdade ela é provada, né, de modo análogo. Esse aqui fica de exercício. Tá? Beleza. Então, para verificar que dois triângulos são semelhantes, basta encontrar dois pares de ângulos congruentes. Tá? Agora para o corolário, eu vou usar o mesmo desenho que eu acabei de usar, tá? Deixa eu só apagar aqui. Traço corolário nem tem muito o que fazer. O que acontece? Só vou explicar. Só vou explicar, tá? Aqui tá até errado, deixa eu apagar. Então, ó. A gente sabe que se eu tenho dois triângulos, tem três pares de ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes. Só que em vez de três, se eu tiver dois, também dá para concluir isso, tá? Então não precisa verificar três congruências de ângulos, só duas. Por quê? Porque a gente sabe qual é a soma, né? Que olha só,
Pega esses dois triângulos, o preto e o azul. Suponha que esse ângulo A é congruente ao ângulo E e o ângulo B é congruente ao ângulo F. Tá? Então, esse ângulo C e o ângulo G tem que ser congruentes, porque a soma dos três tem que dar 180, né? E quando você lê algo do tipo, sei lá. Suponha que esse cara aqui é alfa, esse aqui é beta. Aí tem um ângulo aqui gama. Aí tem outro triângulo. Você sabe que esse cara mede alfa, esse aqui mede beta, esse aqui mede gama linha. Então quem é gama, quem é gama linha? Por que eles são iguais? Ó, a gente sabe que alfa mais beta mais gama tem que dar 180. Só que alfa mais beta mais gama linha também tem que dar 180. Então, ó, subtrai alfa mais beta dos dois lados, você conclui que gama é igual a gama linha. Tá? Então, esses dois ângulos aqui, ó, também são congruentes. Aqui, isso. Ó, então, se esses dois pares de ângulos são congruentes, então esses dois pretos também são congruentes, e consequentemente, dois triângulos têm três pares de ângulos congruentes. Pelo teorema anterior, os triângulos são semelhantes, tá? Então, para verificar que dois triângulos são semelhantes, uma possibilidade é você simplesmente encontrar dois pares de ângulos congruentes, tá? Você não precisa verificar os três. Se você verificou dois, o terceiro é óbvio que eles também serão congruentes, tá? E, consequentemente, vai valer o fato que esses triângulos são congruentes. Então, pessoal, vamos ver agora mais um teorema que simplifica a nossa vida quando a gente quer verificar que dois triângulos são semelhantes, né? A gente não precisa verificar aquelas 6 propriedades, tá? Vamos lá. Aqui, só apagar um negocinho aqui. Bom, o teorema fala o seguinte. Suponha que tenha dois triângulos que tenham um par de ângulos congruentes, né? Então, aqui igual aqui, o ângulo A e o ângulo E são congruentes. E de modo que o AB, o comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG. Tá? Então tem dois lados proporcionais e o par de ângulo adjacente a esses dois lados congruentes. Tá? O ângulo tem a mesma medida. Os lados são proporcionais. Sei lá. Se esse lado é 1, esse lado tem que ser, sei lá, por exemplo, 3. Se esse lado é 2, esse aqui tem que ser 6. Tá? A constante de proporcionalidade tem que ser a mesma, né? Nesse caso, os triângulos são semelhantes. Tá? Então, tem um ângulo congruente, par de ângulo de mesma medida e dois pares de lados que satisfazem a mesma razão de semelhança, né? Então os triângulos são semelhantes. Então vamos lá, como é que a gente prova isso? A ideia é mostrar que esses dois triângulos têm dois a gente vai mostrar que ambos são semelhantes ao mesmo triângulo, tá? Vamos fazer a mesma ideia que a gente fez na mesma construção, basicamente, que nós fizemos anteriormente, lá no último teorema. Tá? Vamos pegar um segmento F'G', com F' no segmento AB e G' no segmento AC, de modo que A F' é congruente a EF e A G' é congruente a EG. Tá? Aí do caso lado angulado, esses dois triângulos aqui, ó, dá até pra ver aqui um deles. Eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são semelhantes. Então, beleza. Esse triângulo de cima é congruente a é semelhante. É semelhante a esse, né? É congruente, portanto semelhante. Aí agora a gente vai mostrar que o triângulo ABC é congruente a esse triângulo de cima aqui, ao AF'G'. Tá? E a ideia é mostrar que esses dois ângulos aqui, ó, verdes, são congruentes. Tá? E a gente vai fazer isso de que forma? Bom, vamos escrever primeiro o que a gente acabou de verificar, né? Vou chegar naquela parte para não ficar acumulando, né? Então sejam F' um ponto em AB e G' um ponto em AC. Tá? De modo que
AF' é congruente ao EF e AG' é congruente ao EG. Aí do caso lado, ângulo lado, vem que aqueles dois triângulos são congruentes, né? O AF'G' é congruente ao triângulo EFG, tá? Ó, esse segmento é congruente a esse é congruente a esse, tem o ângulo azul aqui, ó, de mesma medida. Então esses dois triângulos são congruentes. Agora, se eles são congruentes, pode falar que eles são semelhantes, tá? Então isso implica que a F'G' é semelhante ao EFG. Vou chamar esse fato, essa semelhança de 1, tá? Agora vamos lá. Pela hipótese, vamos usar a razão. A ideia aqui é o quê? É usar aquela razão, né? Que é o AB dividido pelo EF é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG, para mostrar que o F'G' é paralelo ao BC, tá? A gente vai adotar isso, esse fato vai implicar num resultado da aula de sequências proporcionais, que foi a primeira aula desse capítulo aqui. Então, da hipótese, segue o seguinte. Bom, vou copiar a hipótese. O comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG. Só que nos numeradores para trocar, ó, o comprimento de o EF ele é congruente ao F' e o EG é congruente ao AG', tá? Então vou trocar os dois denominadores aqui. Então aqui a gente obtém que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de AF' é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG', tá? Então, ó, a gente provou o quê? Que AB dividido por AF' é igual a AC dividido pelo AG'. Aí tem um teorema, último teorema lá da aula 25, nos diz que a gente pode então concluir que o segmento ele é paralelo, tá? Na verdade, o que vale é o seguinte: esse segmento é paralelo a esse, se somente se vale essas razões, tá? Essa igualdade. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse, tá? É uma equivalência. Só que quando a gente demonstrou na aula 25, a gente divide em dois teoremas, né? Pra ficar mais simples. Ó, então, como vale essa relação das igualdade entre as razões dos lados ali, né? Aí aqui a gente aplica a aula, o último teorema, tá? Da aula 25. Segue aqui. Que o F'G' é paralelo a BC. Agora, o que isso implica? Olha só, F'G' é paralelo a BC. E a reta B é uma transversal a duas paralelas. Então, sempre que tem uma transversal a retas paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes. Os alternos internos também são congruentes, mas só a gente precisa os pares correspondentes são congruentes. Então esses dois ângulos verdes aqui ó, são congruentes. Até por isso que eu já deixei de mesma cor, tá? Então esse ângulo é congruente a esse. Tá? Logo, os ângulos AF', G' e ABC são congruentes, né? Por quê? Porque eles são correspondentes. Agora,
Pelo corolário anterior, olha o triângulo de cima e de baixo. Eles são semelhantes, né? Porque tem dois pares de ângulos congruentes. Ó. Os ângulos verdes e o ângulo azul é comum aos dois. Tá? Logo, a gente acabou de provar que os triângulos ABC e o AF'G' são semelhantes, tá? Pois o ângulo A ele é comum aos dois triângulos, né? E como a gente viu, né, o ângulo AF'G' é congruente ao ângulo ABC. Aí comparando 1 e 2, ó, a gente usa aquela transitividade, né? Aqui só voltando aqui. Eu tô usando o corolário anterior, tá? Esse corolário aqui, ó, você tem dois ângulos, dois pares de ângulos congruentes, os triângulos são semelhantes. Tá, aqui eu tô aplicando o corolário anterior. Aí comparei 1 e 2. Como a semelhança é uma relação de equivalência, ela é particular transitiva. Ó, então, como o ABC é semelhante a F'G' e a F'G' é semelhante a EFG, você pode concluir que o ABC e o EFG são semelhantes. Tá? Então, comparando as semelhanças ali contidas em 1 e 2, segue aqui o triângulo ABC e o triângulo EFG são semelhantes. Assim a gente encerra a demonstração desse teorema. Bom, a gente vai provar então agora o último teorema, tá? A gente vai provar o seguinte, que para verificar que dois triângulos são semelhantes, não precisa olhar para os ângulos, basta mostrar que os três pares de ângulos satisfazem uma razão ali, tá? Então, vamos pegar o triângulo ABC e o triângulo EFG. Aí vamos supor que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de EF é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG, que é igual ao comprimento de BC dividido pelo comprimento de FG. Tá? Para começar, igual os últimos dois teoremas que a gente provou, vamos pegar dois pontos F' e G' em AB e AC, de modo que o AF' é congruente ao EF e o AG' é congruente ao EG. Tá? Vamos lá, sejam F' pertencente ao AB e G' um ponto em AC, tais que AF' é congruente ao EF e o AG' é congruente ao EG. Tá? Então, olha só. Então, vamos calcular o comprimento de AB dividido pelo comprimento de AF'. AB, eu vou manter, tá? O comprimento de AB. Agora, o comprimento de AF' você pode trocar pelo comprimento de EF, né? Por causa dessa congruência aqui. Aí usa a hipótese. AB dividido pelo comprimento de EF é comprimento de AC dividido pelo comprimento de EG. Agora, o comprimento de EG, eu posso trocar pelo comprimento de AG'. Então, a gente vai usar aqui que o comprimento de AB dividido pelo comprimento de AF' é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG'. Por quê? O teorema anterior fala que quando a gente tem uma razão dessa e o ângulo adjacente aos lados envolvidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes.
que acontece aqui, ó? A gente provou aqui o AB dividido pelo comprimento do AF' é igual ao comprimento de AC dividido pelo comprimento de AG', tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos de cima aqui. Pelo triângulo anterior, esse triângulo AF'G' é concorrente ao triângulo ABC. Tá? Essa é a primeira parte aí da demonstração, tá? Logo, a gente conclui, pelo teorema anterior, a gente pode concluir que ABC é semelhante ao triângulo AF'G'. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Isso por causa dessa igualdade e também por causa do ângulo comum, tá? Pois o ângulo A é comum aos dois triângulos também. Ok? Tá, então esse triângulo de cima é congruente ao triângulo maior aqui, né? Então, se eles são semelhantes, vale a razão entre os lados, né? Então, o particular comprimento de F'G' dividido pelo comprimento de BC é igual à razão entre o comprimento de AB pelo comprimento de AF' pelo comprimento de AB, tá? Isso por causa dessa semelhança, tá? Então, de 1 segue em particular que o comprimento de F'G' dividido pelo comprimento de BC é igual ao comprimento de AF' dividido pelo comprimento de AB. Vamos isolar o F'G'. Isso implica que o comprimento de F'G' ele é o comprimento de BC vezes... Só que o comprimento de AF' é comprimento de EF, tá? Olha aqui, ó. É o comprimento de EF dividido pelo comprimento de AB. Isso aqui eu vou chamar de 2. Tá, deve pintar de amarelo essa igualdade aqui. Agora a gente usa a hipótese, tá? Se não me engano é que isso é igual a isso aqui, tá? Eu usei igualdade aqui. Agora, por hipótese, o comprimento de AB dividido pelo comprimento do EF, isso é igual ao comprimento de BC dividido pelo comprimento do FG. Então vamos isolar o FG. Então o comprimento do FG vai ficar comprimento de BC vezes comprimento de EF dividido pelo comprimento de AB. Chama isso aqui de 3. Se olhar aqui 2 e 3, ó, onde eu pintei de amarelo, os lados direitos das igualdades são iguais. Então o comprimento de F'G' coincide com o comprimento de FG. Comparando dois e 3, vem que o comprimento do F'G' é igual ao comprimento do FG. Só que, ó, então, F'G' coincide com FG.
Só que a gente já tinha que esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse por construção, né? Pela forma como a gente pegou os pontos F', G'. Então esses dois triângulos aqui, ó, são congruentes. Se eles são congruentes, eles são semelhantes. Tá? Assim, o triângulo AF', G' é congruente ao triângulo EFG. Isso implica que eles são semelhantes. Chamamos aqui de 4. Agora a gente usa 1 e 4. Então, em 1, a gente tem que vale essa semelhança. E em 4 vale essa. Então, pela transitividade, que a semelhança, né, uma relação de transitivo, né, é de equivalência, particular é transitiva. Então, você pode falar que ABC e EFG são semelhantes. Tá? Aí, comparando 3 e 4, vem que ABC é semelhante ao triângulo EFG. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Aí a gente encerra então aquele capítulo do livro que fala sobre semelhança, né? Aí então na próxima aula a gente começa um conteúdo do capítulo novo, ok? Até lá então.